Prezados irmãos, prezada igreja, uma vez mais renovados os votos de muito boa noite, que a bendita paz e as consolações do Espírito Santo estejam com todos nós, estejam com toda a igreja, apesar dos apesares. Quero em crer que o irmão, a irmã tenha tido um dia mais do que abençoados, apesar do confinamento imposto. Estamos aqui então, amados, na sequência dos nossos cultos de oração. Estamos aqui em mais uma quarta-feira para podermos nos conectar num só espírito, na mesma fé, e podermos então buscarmos juntos ao nosso Deus. E para tal, quero convidar o irmão, a irmã a abrir a sua Bíblia no livro de Esdras, capítulo 8, e começaremos a leitura do versículo 21 até ao versículo 23. Esdras, capítulo 8, do versículo 21 até ao versículo 23. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja Deus e Pai. Assim diz a bendita palavra do Senhor. Então apregoei ali um jejum junto ao rio Ava, para nos humilharmos diante da face de nosso Deus, para lhe pedirmos caminho direito. Em outras versões diz jornada feliz diante da face de nosso Deus, para lhe pedirmos caminho direito para nós e para nossos filhos e para toda a nossa fazenda. Versículo 22. Porque me envergonhei de pedir ao exército do rei e cavaleiros para nos defenderem do inimigo no caminho, porquanto tínhamos falado ao rei, dizendo: a mão do nosso Deus é sobre os que o buscam para o bem, mas a sua força e a sua ira sobre todos os que o deixam. Versículo 23 e último. Nós, pois, jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus, e moveu-se pelas nossas orações. Até aqui, palavra do Senhor. Fechemos nossos olhos e tenhamos então uma palavra de oração. Senhor Deus e Pai, Deus, na noite deste dia, nós estamos uma vez mais reunidos em Tua presença. Pai, queremos render glórias e graças a Ti, nosso Deus, pelo dia maravilhoso que o Pai nos concedeu. Obrigado, ó Deus, pelo sustento. Nós dormimos, acordamos, nos movemos de um lugar para outro. Pai, isto só é possível porque o Senhor, nosso Deus, nos tem sustentado. Por isso, Pai, receba toda a glória, receba, Pai, todo louvor, toda honra seja dada a Ti, Deus. Pai, agora nós estamos recolhidos, Pai, cada um no seu lar, cada um no seu aposento, Senhor, para buscarmos a Tua face, ouvirmos a Tua palavra e estarmos em comunhão contigo. Pai, abençoe este momento de comunhão, este momento de partilha. Deus, esteja conosco. Pai, que as palavras sejam Tuas, palavras de sabedoria, palavras de exortação, palavras, ó Deus, de encorajamento. Senhor, visita Teu povo, visita a Tua igreja, ó Pai, e estenda a Tua mão, ó Deus, segundo as necessidades de cada um. Pai, no Teu nome nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Aleluia. Amados, queremos então prosseguir com o nosso culto. Antes de continuarmos, queremos então, uma vez mais, dizer obrigado a Deus. A igreja teve o conhecimento, a igreja se apercebeu a quando do nascimento da nossa filha, Mara Andala, e queremos então expressar uma vez mais a nossa gratidão
pelo carinho demonstrado pelo povo de Deus, que se alegrou com a nossa alegria. Informar também a igreja que a esposa e a bebê já têm alta, tiveram alta hoje e já estamos em casa. Tudo para a honra e glória do nosso Deus. Então, amados, apraz-me partilhar com os irmãos uma palavra debaixo do tema breve: Deus concede jornada feliz. Repito, Deus concede jornada feliz. Uma palavra breve que o Senhor colocou no meu coração, partilhar com o povo de Deus. E nós fizemos a leitura a partir do capítulo 8, do versículo 21 até ao versículo 23. Amados, a Bíblia conta-nos a história de um líder e a história de um povo. Amados, o irmão Esdras, diz a palavra de Deus, que Esdras foi um servo de Deus. Esdras foi um escriba, um homem versado na lei de Deus, um homem temente a Deus, um homem que procurava, a quando da sua peregrinação aqui na face da terra, perscrutar a lei de Deus, debruçar-se sobre a lei de Deus, e ajudou ao povo de Deus se reorganizar depois do cativeiro da Babilônia. Então, este servo de Deus que ajudou na reorganização religiosa do povo de Deus após o cativeiro. Então, reza a história, amados, aqui no versículo 31, que Esdras tomou a decisão de regressar a Jerusalém. Mas a Bíblia diz aqui no versículo 21 que Esdras entende que para que ele tivesse uma jornada exitosa, para que ele tivesse tanto um progresso, para que ele tivesse êxito ao longo da sua caminhada, ao longo da sua liderança, Esdras entende que devia buscar a face de Deus. Esdras não colocou o Senhor Deus de lado nos seus projetos. E nós vimos aqui na altura do versículo 1, amados irmãos, que Esdras procura buscar a face de Deus através do jejum. O versículo 21 diz que então Esdras apregoou um jejum junto ao rio Ava. E o objetivo pelo qual Esdras apregoa este jejum era precisamente para, em primeiro lugar, se humilhar na presença de Deus, humilhar-se diante da face do seu Deus, aleluia, para então pedir um caminho direito, para então pedir uma jornada exitosa, para então pedir um caminho feliz, de sucesso. É assim que o título dessa nossa fala se resume em Deus conceder o caminho direito. Deus concede jornada feliz para todos aqueles que o buscam. Reparemos, amados irmãos, que Esdras era chefe do povo. Esdras era um doutor. Apesar de ter na sua mão disponibilidades em termos de ouro, em termos de prata, nós podemos verificar aqui no versículo 22 que Esdras sentiu vergonha. Esdras assentou no seu coração em não contar com o auxílio do rei, nem o auxílio do exército, nem o auxílio dos cavaleiros, para poderem defender Esdras e defender o povo de Deus contra os seus inimigos. Amados, ressalta aqui a minha atenção e a atenção também dos irmãos. Dizia eu que Esdras tinha tudo de possibilidade material, mas Esdras não pediu escoltas humanas. Esdras decide buscar a face de Deus. Esdras decidiu buscar a presença do Pai, a orientação divina, o conselho de Deus para o seu caminho. E a pergunta nessa noite, amados, é: qual tem sido o comportamento do irmão e da irmã relativamente aos seus projetos? Amados, eu aprendo com Esdras que se eu
se eu quiser ter uma jornada exitosa em qualquer área das nossas vidas, em qualquer área da sua vida, na vida familiar, na vida espiritual, na vida profissional, na vida religiosa, na vida social, na vida acadêmica, qualquer que seja o projeto no qual você queira empreender, aprenda com Esdras, em primeiro lugar, a buscar o conselho de Deus, em primeiro lugar, a buscar o parecer de Deus. Esdras chegou até mesmo a jejuar, a se humilhar diante de Deus, negou alimento físico, negou o conforto material para buscar ouvir a voz do Senhor para a sua jornada. Amados, reflita comigo, qual tem sido a nossa atitude? Qual tem sido a sua atitude? E quantas não são as vezes, amados irmãos, em que nossos projetos, conforme se diz na gíria, batem na rocha, simplesmente porque nós deixamos o Senhor de parte. Deixamos o Senhor de parte. Quantas vezes nós tomamos decisões precipitadas e lá à frente nos arrependemos, simplesmente porque nós não contamos com o conselho de Deus. Mas nós estamos a aprender com Esdras o contrário. Esdras liderava o povo de Deus. Esdras era um escritor, era um escriba, era um doutor da lei, era um homem versado, tinha conhecimento, mas ainda assim decidiu confiar em Deus. No versículo 22 diz que Esdras envergonhou-se. Quantas das vezes, amados, muitas das vezes, nós, em vez de contarmos com orientação divina, nos precipitamos em buscar conselhos humanos? Quantas vezes você e eu, mesmo antes de buscarmos a face de Deus, vamos procurar homens, ouvir de homens acerca da nossa própria vida? Quantos de nós não nos comunicamos com aquele que já conhece o futuro acerca da nossa vida, acerca da nossa família, acerca dos nossos filhos, acerca da igreja, acerca dos seus propósitos, dos seus projetos, da sua vida profissional, da sua vida familiar? Quantas são aquelas mulheres que muitas das vezes estragam os seus respectivos lares, destroem os seus respectivos lares por irem buscar conselho de pessoas erradas, em vez de dobrarem os seus joelhos, se humilharem, se prostrarem perante Deus e ouvir a orientação divina? Quantas não são as famílias que foram destruídas por causa de um mau conselho? Amados, aprendemos com Esdras a consultar aquele que conhece o nosso futuro. Esdras disse que ele se envergonhou, sentiu vergonha porque ele havia já famado de que a mão bondosa de Deus era com ele. Agora, como é que era possível que ele fosse novamente a confiar em homens, fosse novamente confiar nas escoltas humanas? Amados, nós estamos a viver um momento terrível, um momento onde Satanás procura apropriar-se da situação para fustigar, levar, dizimar vidas e vidas. E eu pergunto para o irmão, pergunto para a irmã: onde está a nossa confiança? Será que nós vamos pedir favores aos homens? Quem é o homem que pode livrar-nos, amados, do Covid-19? Qual é o controle que você e eu temos sobre essa pandemia? E digo-lhe, porém, amados, nós não temos nenhum controle. É verdade que nós fazemos de tudo para nos protegermos. É verdade que nós fazemos de tudo para manter as nossas mãos sempre higienizadas, manter o álcool gel, lavar várias vezes, usar as máscaras. Mas, amados, nós não temos o controle da propagação desse vírus. Ai daquele que confiar em mãos humanas. Ai daquele que confiar em homens para o livrar do mal. Mas Esdras nos ensina algo muito importante. Esdras diz que a mão de nosso Deus, no versículo 22, a mão do nosso Deus é sobre todos que o buscam para o bem. Mas há uma promessa aqui na palavra de Deus. Se a igreja, se você e eu
buscarmos o nosso Deus para o bem, então a palavra promete que a mão do Senhor será para conosco. Aleluia. A mão de Deus será para com a igreja, se a igreja o buscar de todo o coração. De outra feita, amados, a ira de Deus, a sua ira, será sobre todos aqueles que deixarem. Todo aquele que deixar de buscar o conselho de Deus e todo aquele que buscar o conselho humano. Diz a Bíblia que a ira de Deus é sobre eles. Porque Deus é perfeito em todos os seus caminhos. Deus é justo em todos os seus caminhos. Terminando, amados, no versículo 23, Esdras diz: nós, pois, Esdras e o povo, representando a igreja, representando a cada irmão e irmã que se encontra debaixo do som dessa voz, representando a sua casa, representando a sua família. Esdras diz que nós, pois, jejuamos com o intuito de se humilharem na face ou perante a face de Deus. Nós, pois, jejuamos e pedimos, em outras palavras, e oramos. Jejuamos e oramos. Jejuamos e pedimos. Pedimos o quê? Pedimos isso ao nosso Deus. Esta noite é uma noite de oração. É uma noite onde cada família, cada lar se encontra reunido na sua respectiva residência. Eu não sei qual é o pedido que você tem para fazer ao nosso Deus. Eu não sei qual é a situação que lhe inquieta. Mas não se esqueça disso, meu amado irmão. Se calhar você se esqueça de alguma coisa que tenhamos dito. Mas lembre-se, Esdras está testemunhando no versículo 23 que tanto ele e o povo jejuaram e oraram. Pediram o quê? Pediram isso ao nosso Deus. Pedimos isso ao nosso Deus. Aleluia. E Deus moveu-se pelas nossas orações. Em outras Bíblias, versões diz que e Deus atendeu às nossas orações. Quero relembrá-lo, amados irmãos, que nós servimos um Deus que responde às orações. Quero lembrá-lo, meu amado irmão, minha amada irmã, que nós servimos um Deus que atende às súplicas do seu povo. O que é que está no seu coração? Esdras testemunhou. Jejuamos e pedimos isso. Pedimos isso. O que é que está no seu coração para pedir ao Senhor? Eu não sei, o pastor não sabe. Ninguém sabe exatamente o que se passa na sua casa, no seu lar, o que se passa na sua vida, acerca dos seus projetos, acerca de alguma situação familiar. Eu estou convidado nessa noite a pedir isso mesmo ao nosso Deus. É orientação divina. Nós, pois, jejuamos e pedimos isso. É isso que você vai pedir a Deus. Nós vamos entrar agora num momento de oração. Vamos entrar agora num momento intercessório, onde você vai se colocar na posição de Esdras. Esdras era um escriba, era um sacerdote do Senhor, representava a liderança. Eu estou falando para os homens nos lares, estou falando para você, mulher, que é líder no seu lar, na sua família. A você pedir, fazer essa petição que está no seu coração. Qual é essa petição? Eu não sei, mas você certamente sabe. Então você vai fazer essa oração a Deus, pedindo, entregando nas mãos de Deus essa mesma petição. E então você depois poderá testemunhar. Aleluia. Jejuei, orei, supliquei, pedi isso a Deus e Ele se moveu pelas nossas orações. Ele se moveu pelas nossas orações. Amados, Deus concede jornada feliz. Deus concede caminho direito. Se calhar você precisa tomar uma decisão, mas não tem clareza. Esdras estava fazendo uma jornada com o povo, precisava fazer uma reorganização, uma reconstrução na vida do povo de Deus. E Esdras se humilhou, Esdras reconheceu
que por ele próprio não era capaz de levar aquele projeto a bom porto. E ele então se humilha e pede caminho direito ao seu Deus. Eu lhe convido nessa noite, amado, peça caminho direito, peça clareza, diga: Senhor, mostra-me os seus caminhos, Senhor, mostra-me a tua vontade. Não haja debaixo da dúvida, até que Deus te mostre com clareza, até que Deus te conduza através da sua paz. Nessa noite Ele quer responder a sua oração. Nessa noite Ele está com os seus ouvidos inclinados à tua súplica. Por isso, vá para o seu quarto nesse momento, dobre os seus joelhos e fale com Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, continuamos na tua presença, Senhor, nessa noite. Ó Deus, ouvimos a tua palavra e queremos ir, ó Deus, na mesma fé de Esdras. Assim como Esdras reconheceu, ó Deus, que só o Senhor tinha um caminho direito. A tua palavra diz que justo é o Senhor em todos os seus caminhos. O Senhor não falha, o Senhor não erra, o Senhor é perfeito. O Senhor é perfeito em todos os seus caminhos. Senhor, eu uno a minha fé à fé dos meus irmãos neste momento, para pedir caminho direito, para pedir ao Pai a tua orientação, para pedir ao Pai a tua confirmação. Pai, seja qual for a decisão que teu filho e tua filha, Pai, deseja tomar, Pai, esclareça. Pai, que haja clareza, que haja, Senhor, clareza. Senhor, toda confusão, Pai, todo misticismo, Deus, clareia, Senhor, nossos olhos. Nos dá, ó Pai, discernimento. Abra, Senhor, os caminhos. Abra, Senhor, aplana os caminhos. Aplana, Senhor, os caminhos. Ó Deus, manda o teu anjo, Senhor, adiante de nós, para abrir os caminhos, para abrir as veredas e nos dá, Senhor, um caminho direito. Pai, eu não sei qual é a petição do teu povo, não sei qual é a petição do meu irmão, da minha irmã, mas tu conheces, ó Deus. Por isso, vá visitando o Senhor. Visita, ó Deus, e esclareça, Senhor. Pai, toda dúvida seja desarraigada em nome de Jesus. Pai, como Moisés pediu, Senhor, mostra-me os teus caminhos, ó Deus. Moisés pediu, ó Pai, caminho direito. Pediu, ó Pai, clareza. E o Senhor não deixou dúvidas, ó Deus. Pai, muito obrigado. Senhor, assim como o Pai atendeu a oração de Esdras e o povo de Israel, dando-lhes, ó Pai, êxito na sua caminhada. Também nós estamos certos, ó Pai, de que a tua palavra é fiel. Senhor, em meio a essa pandemia, em meio a esse momento, ó Deus, de crise, este momento, ó Pai, onde a pestilência assola o mundo, Senhor, nós estamos firmados na tua palavra. Temos fé, eterno Deus, que o Senhor está diante de nós, assim como o Senhor lá em 2 de Crônicas, capítulo 20, o Pai pelejou pelo povo. O Pai disse que essa peleja é minha, aleluia. Portanto, vós não tereis de pelejar, aleluia. Esta peleja não é vossa. Parai e estai em pé e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais e nem vos assusteis, aleluia. Amanhã saí-lhe ao encontro, porque o Senhor será convosco. Oh Pai, como destes vitória a Jeosafá, Pai, como destes vitória a Esdras e ao povo, Senhor, nós também recebemos a nossa vitória. Deus, muito obrigado, Senhor, porque em meio, oh Pai, à escuridão, em meio às nuvens, oh Deus, há uma luz no fundo do túnel. Oh Deus, assim como dissestes naquela noite aos seus discípulos, passemos para outra banda. Senhor, veio a tempestade, veio a noite, ó Deus, mas o Senhor cumpriu a sua palavra. O Senhor repreendeu a tempestade, ó Pai, e fez uma grande bonança. Senhor, essa é a nossa fé. Nós estamos orando, ó Deus, Pai, em prol da nossa nação. Estamos orando, ó Deus, em prol do nosso povo, em prol, ó Pai, das nossas famílias, os nossos lares. Senhor, em prol da tua igreja. Oh Deus, em prol dos enfermos, em prol, oh Pai, de todos aqueles que precisam da tua mão. Senhor, visite-nos, oh Deus. Senhor, reconstrua as nossas vidas. Senhor, edifica as nossas vidas. Levanta o caído, levanta o abatido e fortalece, eterno Deus. Senhor, esforça as nossas mãos, assim como esforçastes, oh Deus, Pai, as mãos
do povo, ó Pai. Senhor, a tua beneficência, aleluia, foi para com eles, ó Deus, aleluia. E assim se esforçaram segundo a mão do Senhor sobre eles. E eles ajuntaram as congregações e realizaram o seu propósito. Senhor, é no teu nome, ó Deus, que nós oramos, ó Pai, e damos-te graças. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Muito obrigado.